Olá, meus irmãos e irmãs do Instituto Reformado de São Paulo. Esta é a disciplina Soteriologia. E essas são as duas primeiras aulas da disciplina Soteriologia. Soteriologia é um termo um pouco estranho, mas logo você vai perceber que na verdade é simples, é fácil. Porque soteros é uma palavra grega que significa salvador ou salvação. E logia significa estudo. Então, soteriologia significa o estudo da salvação. E como eu já disse em divulgações anteriores, trata-se simplesmente da principal doutrina de toda a teologia reformada e de toda a Bíblia. Porque o que é a preocupação central de toda a revelação é justamente salvação. Deus se revelou nas Escrituras com a intenção primordial de revelar o modo como suas criaturas podem ser salvas. Salvação é o assunto central da Bíblia toda. E apesar de ser o assunto que, por um lado, é o mais fácil de todos, porque, afinal, a salvação, segundo a Escritura, é muito simples, é pela graça, mas por outro se torna muito complexo por causa de tudo que está envolvido no que diz respeito à salvação. Ora, o simples fato de que, para nossa salvação, Deus teve que enviar seu filho, seu único filho, para se tornar homem, se encarnar, viver uma vida de completa obediência, se entregar numa cruz e depois reverter essa morte terrível, dolorosa, na maior das vitórias que foi a ressurreição. Ou seja, esses eventos todos aqui que brevemente eu descrevi, que são os mais importantes de toda a história, e eles são essencialmente necessários para a salvação, então nós já percebemos que também sim, existem coisas muito complexas, muito profundas no que diz respeito à soteriologia, à doutrina da salvação. E também há coisas difíceis de compreender, que são muito discutidas, disputadas entre os estudiosos, entre as várias tradições cristãs, sobre, afinal, quem tem a prerrogativa na salvação? É Deus? Ou é o homem? É meio a meio? Como que isso funciona? Esses são alguns dos tópicos, alguns dos assuntos que nós temos que tratar nessa disciplina que nós estamos começando justamente agora. Nesta primeira aula, ou videoaula, nós vamos cobrir dois assuntos que estão nos textos que os irmãos têm disponíveis na sala virtual, na sala de aula virtual, e podem baixar esses textos. São esses dois assuntos das aulas 1 e 2, salvação pela graça e união mística. Então, a primeira aula, nós tratamos aqui sobre a salvação pela graça, o conceito fundamental de salvação pela graça. E na segunda aula, trataremos sobre o aspecto relacionado à união mística. Então, vamos iniciar esse assunto. Antes, propriamente dito, de eu falar sobre salvação pela graça, eu quero brevemente falar sobre, de forma introdutória ainda, sobre a salvação como um todo. Nós vamos estudar parte por parte essa salvação ao longo de todo o curso. Mas antes é importante entender que, segundo a fé reformada, a tradição reformada, a salvação é um processo unitário. Veja mais uma vez essas duas palavras, processo unitário. Elas parecem apontar para direções diferentes, não é? Processo da ideia de algo que se desenvolve, algo que é contínuo, algo que pode cobrir, tomar um grande espaço de tempo. Mas unitário dá uma outra ideia, dá uma ideia de uma coisa só. E nós temos que usar essas duas palavras para poder entender a salvação como um todo. Porque se por um lado ela é um processo, ou seja, tem suas partes, por outro, essas partes não são independentes, isoladas, autônomas. Ao contrário, elas são unificadas. Nós vamos ver as várias partes da salvação: regeneração, justificação, santificação, adoção, glorificação. São partes dessa salvação.
Mas não são partes separadas, individuais, autônomas. Não. Elas são unidas, essencialmente unidas. Como uma flor, que tem suas pétalas. E se fôssemos aqui então usar, né, a flor que é o símbolo da fé reformada, como uma tulipa, com as suas várias pétalas, mas que não são independentes. Não pode faltar nenhuma. Se você tirar uma única pétala dessa flor, ela perde sua perfeição, ela perde sua beleza. Não é mais a mesma coisa. Então, a salvação deve ser vista como um processo complexo, cheio de partes. Mas essas partes não são isoladas, não se podem perder. Elas estão ali o tempo todo unidas, formando esse todo indivisível que é a salvação. Ora, é inegável que a Bíblia apresenta uma certa ordem nesse processo que se refere à salvação. Por exemplo, Romanos 10:17, conhecido versículo bíblico que diz que a fé vem pela pregação do Evangelho. A fé vem pelo ouvir. O ouvir vem pela palavra de Deus. Ora, você tem aí uma espécie de sequência, né? Ou seja, para que alguém possa crer, primeiro ele precisa ouvir. Ouvir não é só prestar atenção em alguma coisa que está sendo dita. Esse ouvir que o texto descreve significa um ouvir que impacta, um ouvir que produz transformação, um ouvir que já está produzindo uma vida nova. Mas há uma relação aqui que parece ser de causa e efeito entre ouvir e crer. Não é exatamente causa e efeito, porque, na verdade, o crer não é um efeito do ouvir. O crer é um efeito da obra do Espírito Santo. Uma obra direta, poderosa, sobrenatural do Espírito Santo. Que, no entanto, funciona, opera no momento em que a pessoa está ouvindo e está sendo capacitada a ouvir a palavra de Deus. E então ela vai responder depois com arrependimento e fé. Então há uma sequência aqui. Mas atenção, não é uma sequência necessariamente cronológica. Ou seja, cronologicamente não significa necessariamente que a fé vem depois do ouvir. Porque as duas coisas estão acontecendo ao mesmo tempo. Os ouvidos mortos estão sendo abertos espiritualmente. E então fé já está acontecendo simultaneamente. Mas a sequência, ela é lógica, portanto, não cronológica. Logicamente eu tenho que dizer que a fé vem depois do ouvir. Não necessariamente cronologicamente. É só um conceito inicial aqui a ser estabelecido, que terá que ser comprovado, né, e desenvolvido ao longo da nossa disciplina, quando poderemos analisar os vários textos bíblicos com mais detalhe, com mais calma, né, para entender. Mas apenas para que os irmãos comecem a ter uma noção, né, do que significa estudar soteriologia, o que significa estudar a doutrina da salvação. Por exemplo, 1 Pedro 1:23, um outro texto conhecido, diz que nós somos regenerados mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Pedro está dizendo que nós não somos regenerados de uma semente corruptível, ou seja, a nossa regeneração, ela não é programada para se perder. Ela não é programada para morrer. Uma vez que Deus nos regenerou, Ele nos regenerou para uma viva esperança, para a eternidade. Então, essa regeneração, ela não é feita, ela não é programada para acabar daqui uns dias. Ao contrário. Ela é feita, ela é programada para durar para sempre. Porque ela é feita, Pedro diz, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Aqui é uma relação entre ser regenerado e o poder da palavra de Deus. O poder da palavra de Deus e a regeneração. Então aqui nós temos uma relação, mais uma vez, uma sequência lógica, não necessariamente cronológica, porque está tudo acontecendo ao mesmo tempo.
A pessoa está ouvindo a palavra de Deus e está sendo regenerada pelo Espírito Santo, que está agindo nesse momento em que a palavra está sendo pregada, os ouvidos mortos estão sendo abertos e a pessoa está, portanto, sendo habilitada a responder. Veja que eu usei todos os verbos, né, no contínuo, né, no gerúndio, sendo, continuando, porque é isso mesmo, é um processo que está acontecendo ali, várias partes desse processo estão acontecendo simultaneamente, mas ainda assim há uma concatenação lógica, porque você depende de uma coisa antes da outra. Algo tem que acontecer primeiro para que em seguida, na sequência, aconteça outra coisa. Quando nós cremos, Paulo fala em Efésios 1, 13 e 14, nós somos selados com o Santo Espírito da promessa. Então, outra relação aí entre crer, né? Ele falou que nós ouvimos a palavra da verdade, o evangelho da nossa salvação, tendo nele crido, fostes selados. São três coisas então, né? Ouvir a palavra, crer, ser selado. Uma sequência. Não cronológica. Observe isso. Por quê? Porque tudo isso está acontecendo no mesmo piscar de olhos, no mesmo segundo. Mas ainda assim há uma concatenação. Há uma dependência entre ouvir, crer e ser selado com o Espírito Santo. Aliás, eu só posso dizer que a salvação está confirmada quando há esse selo. Porque Paulo diz que esse selo do Espírito Santo é o penhor, a garantia da salvação. Então, ninguém pode dizer que está salvo se não tem o penhor, se não tem o selo, que é o Espírito Santo, que nós entendemos, inclusive, que é o batismo com o Espírito Santo. Assunto de outra disciplina aqui, pneumatologia, que ainda será ministrada aqui no Instituto. Mas observe, você tem que ouvir, você tem que crer, e você tem que ser selado. E tudo isso tem que acontecer simultaneamente, cronologicamente, mas ainda assim com uma relação de dependência lógica uma coisa em relação à outra. Paulo diz em Romanos 3,30, em Efésios 2, 8, 9, que nós somos justificados pela fé e não pelas obras. Justificados pela fé. Então aqui a fé é uma necessidade para a justificação. Ninguém pode ser justificado sem fé. Então se alguém está justificado, é porque já tem fé. Mas quanto tempo demora? Quanto tempo demora para alguém que crê até que ele seja justificado? 1 ano, 2 anos, 10 anos? Não, é instantâneo, é simultâneo. Quando a pessoa crê, está justificada. Mas você percebe a relação lógica, a dependência lógica, não cronológica, mas lógica entre crer e ser justificado? Então, crer é uma das pétalas da tulipa. Ser justificado é uma outra pétala da tulipa. O batismo com o Espírito Santo é outra pétala da tulipa. A santidade, a santificação é outra pétala. Mas todas são necessárias. E todas vêm juntas. A habitação do Espírito em nós, Paulo fala em Romanos capítulo 8, verso 12 a 17, né? A habitação do Espírito em nós nos faz filhos de Deus, adotados, né? Então observe, para que alguém seja adotado, considerado filho de Deus, ele tem que ser habitado pelo Espírito Santo, porque o Espírito Santo clama Abba, Pai. Então, só quando o Espírito Santo está dentro de alguém clamando Abba, Pai, é que essa pessoa pode se reconhecer como filha ou um filho de Deus. Mas quanto tempo demora entre os fatos? Entre alguém ser batizado com o Espírito Santo, receber o Espírito Santo, ter o Espírito Santo dentro de si mesmo, como selo, como penhor, e ser declarado filho de Deus? Não demora nada. É simultâneo. Cronologicamente não há distinção, mas logicamente há distinção. O fato de sermos filhos agora garante que no futuro seremos glorificados como Ele é. Então, o fato de sermos filhos agora garante a nossa filiação eterna. A glorificação, portanto, ela é dependente logicamente da adoção.
E por que não? Da santificação. A santificação não pode ser vista separadamente da justificação. Por isso, inclusive, alguns teólogos usam a expressão, né, a relação entre santificação e justificação, dizendo que justificação é a santificação definitiva, instantânea, declarativa. Deus nos declara santos. Portanto, não podemos mais pagar as penas eternas. Mas então inicia um processo, que é a santificação progressiva, que vai levar a vida inteira, até ser consumada, concluída na glorificação. Mas não tem como alguém ser santificado sem ser glorificado. E também não tem como ser glorificado sem ter sido santificado. Por isso é um processo. Mas é um processo unitário, com todas essas partes aí totalmente interligadas, trabalhando em total sincronia. Veja essa passagem de Romanos, capítulo 8, verso 29 e verso 30. Romanos 8, 29 e 30 diz assim: porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Olha que interessante essa passagem, quanta coisa importante ela nos ensina. Primeiro porque ela nos mostra as pétalas, algumas, né? Não todas, mas algumas das pétalas dessa salvação, que é um processo, mas ao mesmo tempo é um processo unitário. Veja que ele diz que Deus predestinou aqueles que ele conheceu. Aos que ele conheceu, a esses ele predestinou. Lá na eternidade, portanto. Aos que predestinou, a esses também chamou. O chamado quer dizer o momento em que o evangelho foi pregado. Aula 3, aula 4, na 3 e 4 nós vamos falar sobre chamado, regeneração, entrando nesse aspecto específico. Mas observe, a predestinação foi feita na eternidade. O chamado é aqui, no tempo e no espaço. Em algum momento da sua vida, Deus chamou você para a salvação. Então você teve o arrependimento, teve fé, né, que são as outras pétalas aí desta tulipa, desta grande flor maravilhosa que é a salvação que Deus planejou. A esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. Uma outra pétala. A justificação acontece após a fé. Logicamente, não cronologicamente. Aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, ou seja, declarou justo, a esses também glorificou, que é o último estágio. Aqui nós temos o primeiro estágio, predestinou, e o último estágio, glorificou. A primeira pétala e a última pétala. Predestinou, glorificou. E o que está no meio? O chamado e a justificação. Claro que tem outras pétalas aqui que Paulo não colocou. Adoção, batismo com o Espírito, certo? Fazem parte dessa grande flor. Mas Paulo colocou os principais aqui. É suficiente para entender que, na verdade, né, a obra da salvação divina cobre a história inteira, de eternidade a eternidade. Do passado, na predestinação, na eternidade passada, até no futuro, na glorificação, na eternidade futura. Mas observe algo muito importante aqui nesta passagem. Veja os verbos. Veja o tempo verbal. Tudo passado. Chamou, né, predestinou, chamou, justificou, glorificou. Por quê? Por que Paulo coloca no tempo passado? Porque da perspectiva de Deus, já são fatos contados. Eles não podem ser mudados. A salvação, na salvação, não pode faltar nenhuma pétala. Todas as partes estão preparadas, planejadas e incluídas na nossa vida. E é por isso que não dá para pensar que Deus possa predestinar alguém, mas não chamar esse alguém.
Ou chamar esse alguém, mas não justificar esse alguém. Ou justificar, mas como muitos acreditam hoje em dia, não glorificar. Abandonar no meio do caminho, abandonar no meio da estrada, e a pessoa então ela vai perder a sua salvação num certo momento e não vai chegar até o final. Se isso fosse possível, a salvação não seria um processo unitário. Se isso fosse possível, não seria uma flor perfeita. Pétalas faltariam, poderiam faltar, mas elas não faltam. Por que elas não faltam? Porque a prerrogativa da salvação não é nossa, mas é de Deus. Porque o autor da salvação não é o homem, mas é Deus. Porque aquele, Paulo fala aos Filipenses capítulo 1, verso 5, que começou boa obra em vós, predestinou, chamou, há de concluí-la. Justificou, glorificou, até o dia de Cristo Jesus. É daí que nós entendemos, né, quão perfeita, planejada, preparada é a obra de Deus, a obra divina da salvação. Então, meus queridos, isso é só uma introdução aqui, né, para que a gente se lembre sempre que o Senhor é o Senhor da salvação. O nome de Jesus Cristo, né, Jesus, Salvador. Salvação não é prerrogativa minha ou sua. Salvação é assunto de Jesus. O nome dele já diz isso. Já diz o que ele é, quem ele é. Ele não está apenas oferecendo uma salvação possível. Ele está concretizando uma salvação perfeita. É isso que significa dizer que a salvação é um processo unitário. Agora passemos a tratar especificamente da primeira aula, que fala sobre a salvação pela graça. A salvação pela graça. Por que é tão difícil para muitas pessoas entenderem salvação pela graça, hein? Não é de hoje. Ao longo de toda a história, as pessoas vêm lutando com esse conceito. E muitas, né, têm feito experiências, têm tentado encontrar maneiras de salvar a si mesmas. É só lembrar das indulgências, lá no século XVI, que de certa forma deram origem à Reforma Protestante. Né? A Reforma só começou com Martinho Lutero, porque ele se revoltou contra a pregação romana, católico-romana, das indulgências. Mas o que eram as indulgências? Você sabe. Eram atalhos para o céu. Por que atalhos para o céu? Porque a teologia católica, até hoje, e sempre foi assim, ela entende que existem três lugares: o céu, o purgatório e o inferno. Para o inferno só vão os piores pecadores, né, os piores de todos. Para o céu, só os santos. Então, a grande massa vai para o purgatório, para ficar lá purgando os seus pecados pelo tempo necessário que Deus julgar. Um dia vão sair de lá e vão para o céu. Isso pode tomar milhares de anos, talvez. Qual é a grande notícia que o catolicismo teve para dar para as pessoas naqueles dias? Ora, dá para antecipar a saída. Dá para sair mais cedo do purgatório. Em vez de ficar 3.000 anos, ficar só uns 10, 15. Não é uma boa coisa? Não é um bom negócio? E como é que faz então? O Papa pode liberar, ele tem as chaves de São Pedro, ele pode abrir os cofres celestes cheios de méritos conquistados por Jesus, pelos santos, pela Virgem Maria, e compartilhar um pouco desses méritos com o seu povo, com as pessoas aqui neste mundo. Né? Quando você lê as 95 teses de Lutero, que ele colocou lá na porta do castelo, da igreja do castelo de Wittenberg, e uma das 95 teses diz assim: então por que ele não dá para todo mundo, né? Porque ele favorece só os ricos, só os que podem pagar, porque já que ele tem o poder de liberar todo mundo do purgatório, por que não faz uma boa ação e libera todo mundo do purgatório? Bom, mas aí ninguém também foi questionar isso, porque ele é o dono da chave, ele faz o que ele quer. Ele decidiu que ele vai dar para aqueles que pagam. Então você pode pôr a mão no bolso e pagar para se livrar da pena temporal do purgatório, não da pena eterna, ou seja, se for para o inferno já era, não tem o que fazer. Do purgatório o Papa pode dar um jeito. Ora, então, pense bem,
Era um bom negócio, não era? Alguém diria, para ambas as partes. Sim, principalmente para a primeira, que é quem está recebendo o dinheiro, evidentemente. Mas a segunda, na sua visão de mundo, na sua cosmovisão, todo mundo tem uma certa cosmovisão, na sua cosmovisão é um bom negócio também. Por quê? Porque ela pensa o seguinte: é tão difícil, né, ser salvo, é tão difícil cumprir todos os regulamentos, obedecer todas as leis, não pecar, seguir direitinho todas as prescrições da igreja, é tão difícil fazer isso. Então é mais fácil colocar a mão no bolso e pagar uma certa quantia para comprar algo que é tão difícil, né, de conquistar. Na mente da pessoa, é um bom negócio. Por isso que os cofres da igreja se encheram. Todo mundo queria mesmo comprar o indulto, a antecipação, a saída mais cedo do purgatório. Agora, pense um pouquinho. É muito diferente do que acontece hoje em dia nas igrejas evangélicas? Por acaso as pessoas também não vão lá e pagam, compram favores divinos? Elas não estão pensando muito no purgatório, não acredito nisso. E nem mesmo no céu e no inferno, porque a maior parte das igrejas atuais não fala nem de céu nem de inferno. Só fala de riqueza, prosperidade, saúde, felicidade, né, aqui nesse mundo. Então as pessoas vão lá e fazem um negócio também, que também é um bom negócio. Para ambas as partes. Para a primeira mais, evidentemente, que é quem recebe todos aqueles sacos cheios de dinheiro que tem que levar até de helicóptero. As pessoas chegam ali e pensam, bom, é tão difícil, né, ser feliz, é tão difícil conquistar a prosperidade material, a saúde material, tudo tão caro no mundo, então aqui é mais barato. Se eu pago aqui, eu dou aqui uma certa quantia, eu serei abençoado. A mentalidade é um bom negócio, mas deixa eu dizer, é um péssimo negócio. É um terrível negócio. E por dois motivos. Tanto os medievais quanto os atuais estão fazendo um péssimo negócio quando fazem isso. Primeiro motivo, porque estão tentando comprar algo que é impagável. Ninguém poderia pagar pelo favor divino. O preço simplesmente seria absurdo. Simplesmente seria impossível de ser pago. O que nós temos de melhor para oferecer a ele são trapos de imundícia, que é a linguagem de Isaías. As nossas melhores obras, nossas melhores coisas não passam de trapos. Então, comparando com o tesouro que as pessoas estão querendo comprar, sejam aqueles que querem comprar o favor eterno, sejam aqueles que querem comprar o favor temporal, simplesmente não teria recurso para isso. Então, aqui está o primeiro problema. Seria caro demais se fosse para pagar. Mas a ironia da história é que estão tentando fazer um atalho para o caminho mais curto que existe. Ele não precisa de atalhos, porque ele é de graça. Porque tudo o que Deus tem para nós, ou ele nos dará de graça, ou não nos dará de maneira nenhuma. Mas é de graça. É totalmente de graça. Não há necessidade de pagamento. Porque tudo já foi pago. Tudo que era necessário para a nossa salvação e para todos os favores possíveis que Deus queira ou possa, ou deseje nos dar nessa vida, simplesmente Cristo já pagou por todos eles. Então, cada vez que uma pessoa pensa que vai de alguma maneira negociar, comprar, merecer o favor de Deus, trocar alguma coisa com Deus, está cometendo uma blasfêmia contra a cruz. Uma blasfêmia contra a cruz. Porque na cruz, Jesus disse, está pago. Está consumado. Nenhum centavo a mais. Nada a mais. É de graça. O que Deus quer de nós é confiança na graça dele. O que é fé? Fé não é uma obra humana.
Fé não é um mérito humano. Fé não é alguma coisa que eu posso me orgulhar. Fé é um abandono de mim mesmo. Porque eu deixo de confiar no meu poder, eu deixo de confiar nas minhas forças, eu deixo de confiar nos meus direitos e passo a confiar totalmente, exclusivamente, somente em Cristo, na graça dele, no amor dele, na misericórdia dele. E é por isso que, ao mesmo tempo em que salvação é a coisa mais fácil que existe, porque é de graça, não há nada a ser pago da nossa parte, então é a coisa mais fácil que existe, se torna também para o homem pecador a coisa mais difícil. Porque é difícil abrir mão da autossuficiência. É difícil abrir mão do orgulho, do egocentrismo. É difícil abrir mão destas coisas. E é por isso que as pessoas acabam se apegando o tempo todo, né, a alguma coisa sua que ela faz para de alguma maneira merecer a salvação. O legalismo que hoje em dia é ainda tão vivo em muitas igrejas, nada mais é do que isso. Uma dificuldade que as pessoas têm de abandonar a autossuficiência. Lutero abandonou isso quando ele leu Romanos 1,17. A justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Quem lê a história sabe que esse versículo produziu sensações contraditórias em Lutero. Primeiro medo, depois alívio. Por que primeiro medo? Porque primeiro ele percebeu justiça, aquela palavra assustadora, justiça. E ele sabia que estava em falta com a justiça de Deus. Todos aqueles rituais que ele realizava pensando em absolvição, né, dos pecados, ele percebia que eram inúteis. Então ele sabia que estava em falta com a justiça de Deus. E quando leu no texto, justiça de Deus se revela no Evangelho, isso causou aflição, medo. Mas em seguida ele entendeu. O justo viverá pela fé. Então a fé garante a vida do justo. E aí ele entendeu, aí veio o alívio da graça, ao compreender plenamente que a lei não era o caminho da salvação. Nunca foi, nem nunca será o caminho da salvação. Deus não revelou sua lei, seja lá para Moisés, ou mesmo aquelas partes da lei que foram reveladas antes a Noé, por exemplo, ou a Adão. Deus vem revelando sua lei ao longo de todos os pactos, de todas as alianças divinas no Antigo Testamento. Eu sei que só em Moisés ela foi escrita na pedra, né? Ela foi sumarizada, ela foi formalizada. Mas não como um caminho de salvação. Não como se alguém observasse a lei e fosse salvo por ele, porque isso era impossível. Sempre foi. Por causa do pecado que nos domina. Mas a lei apontava para a salvação pela graça. Então, a lei nunca foi uma concorrente da graça. A lei é um instrumento da graça de Deus para nos salvar. Porque ela aponta o nosso pecado. Ela mostra a nossa necessidade da salvação. Ela mostra a nossa insuficiência. Ela mostra a justiça, a santidade de Deus. E então mostra o Evangelho. Por isso que uma pessoa só entende bem o Evangelho depois de entender a lei. Por isso que as pessoas que pensam que podem cumprir a lei não entendem o Evangelho. Porque elas não... A lei não cumpriu o papel que a lei quer cumprir, que ela é feita para cumprir na vida dessa pessoa. Mas quando nós nos desesperamos perante a lei, percebendo que não dá para não matar, não dá para não adulterar, porque adultério, assassinato não são só coisas externas. Jesus falou, lá no coração, filho, olhe para o coração. Se ali existe ira, se ali existem desejos ilícitos, em alguma medida, já é adultério. Já é quebra da lei, quebra dos 10 mandamentos. Não adianta tentar guardar 9 e descumprir um, Tiago fala, né? Tiago 2,10. Quebrou um, quebrou todos. Então, a lei, ela nos põe contra a parede e mostra a nossa total incapacidade
de ser justo, de servir a Deus, de agradar a Deus. E aí ela aponta, ali está o modo. Cristo, aquele que cumpriu a lei perfeitamente e aquele que pagou a dívida exigida pela lei em nosso lugar. A lei não é o caminho da salvação. Ela aponta para a salvação pela graça. A lei não está contra a graça. A lei está a favor da graça. Por isso Deus não favorece os ricos só, mas todos podem ser salvos. Não quem pode pagar mais. Todos podem ser salvos. Por isso, todos são igualmente pecadores, mas podem igualmente ser salvos diante de Deus, pela graça de Deus. Não existe depósito de méritos da igreja. Apenas Cristo tem mérito suficiente para salvar a todos nós. É de graça. A fé não é uma obra ou um mérito pessoal, é um dom de Deus. Por isso, num certo sentido, nós não somos justificados pela fé, mas pela graça. É a graça que nos justifica. Por meio, por intermédio, usando como instrumento a fé, que também é um dom de Deus. Não fazemos uma troca com Deus, não oferecemos a Ele a nossa fé, e Ele nos dá em troca a salvação. Não é isso, não. Não é um negócio. Ele nos dá a fé que nos capacita a sermos salvos. Porque salvação é assunto de Deus, é coisa de Deus, é coisa de Cristo, é coisa de Jesus, Jesus, Salvador, Jesus. Ele pagou a conta. Há uma redenção, Romanos 3, 24 a 26 fala, há uma redenção em Cristo Jesus. Deus fez essa proposta de salvação a todos os homens. Evidentemente nem todos serão salvos, mas apenas por quem de fato Cristo morreu. Mas a proposta está ali, oferecida para todos. Cristo é a ponte que liga o finito ao infinito. Os céus e a terra, o bem e o mal, a santidade e a iniquidade. É o único que pode fazer essa ponte entre esses extremos. Pensar na salvação sem pensar exclusivamente na obra de Cristo é cometer a maior injustiça em relação a Deus que pode existir. Deus investiu tudo de si para salvar o ser humano. Porém, todos nós sabemos que pregar sobre salvação pela graça mediante a fé dentro dos moldes bíblicos hoje não é muito popular, não agrada, não aceita. As pessoas não aceitam isso, porque elas querem continuar conquistando a salvação para elas mesmas. É muito difícil ao ser humano reconhecer a completa incapacidade e descansar em Cristo. Por isso eu disse e repito, a salvação é ao mesmo tempo a coisa mais fácil e a mais difícil de ser obtida. Nada poderia ser mais irônico do que as pessoas tentarem um atalho para o caminho mais próximo que existe. Ou desejarem comprar a coisa mais gratuita dessa vida, que é a salvação. Talvez seja exatamente o fato desse caminho ser tão simples que o torna tão estreito, como Jesus disse. Entrai pela porta estreita, pelo caminho estreito. Agora algumas questões para você pensar, né? E também, se quiser, trazer as suas opiniões sobre isso lá no nosso fórum de discussão. Qual é a relação entre a venda medieval das indulgências e muitas das práticas modernas de evangelização? Falei sobre isso no início dessa aula. Segunda pergunta, por que não é possível ser salvo pela lei? Será que você poderia falar um pouco sobre isso? Por que não é possível ser salvo pela lei? Terceiro lugar, defina o significado bíblico de fé. A fé é uma obra humana? E finalmente, defina o significado bíblico de graça. E assim você poderá adiantar um pouco mais os seus estudos aqui no que diz respeito à doutrina da salvação pela graça. Agora deixe-me passar a segunda parte dessa aula para falar sobre a doutrina da união com Cristo.